Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Você Pode Mais. Para você que está chegando agora, aqui é um espaço que nós conversamos sobre mentalidade, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, produtividade, vendas e muito mais. Qualquer assunto que você sente que vai te levar para o próximo nível, a gente aborda aqui no Você Pode Mais. Você pode me chamar de Mai, para você que está chegando agora, já segue aqui, já indico Você Pode Mais para algum amigo. E para você que já faz parte da nossa audiência fiel aqui do Você Pode Mais, é muito importante que você deixe o seu comentário depois de um episódio. A gente pode fazer esse compromisso? Que depois desse episódio, toda vez que você escutar um episódio Você Pode Mais, você vai deixar algo que te marcou nesse episódio ou alguma sugestão que eu prometo melhorar os nossos próximos episódios aqui para te servir, para te colocar aí o melhor no seu Spotify. Posso contar com você? Então é isso. E olha só, hoje eu tô com uma convidada super especial que já esteve com a gente aqui no Você Pode Mais, Helena Aguiar, e ela vai continuar hoje contribuindo com sua vivência no empreendedorismo e todo o seu conhecimento ao longo desses 34 anos no empreendedorismo. E com certeza a gente vai colocar mais ferramentas nas suas mãos hoje para você levar a sua vida para o próximo passo. Por quê, Helena? Você pode mais! Muito bom! Helena, seja bem-vinda ao Você Pode Mais! Obrigada. Tô muito feliz de ter você aqui em mais um episódio pra gente conseguir somar mais na vida da nossa audiência. Vamos? Animados? Bora! Conectados? Vamos lá! Helena, a gente sabe hoje, a gente conversou no nosso último episódio da importância dessa metanoia, a importância de estar nos lugares corretos, com conhecimento correto, com pessoas corretas para promover essa profunda transformação da mente que é a metanoia. E hoje eu gostaria de conversar aqui com você sobre algumas habilidades e características desse líder que busca o próximo passo. E essas características, elas são inegociáveis. Eu não conheço nenhum líder que alcançou o topo, alcançou o lugar almejado, seus objetivos, as suas metas, que não desenvolveu essas características. E sabe o que eu tô falando, Helena? Sabe o que eu tô falando, gente? Nós vamos conversar hoje sobre autorresponsabilidade, autoconfiança e autoestima. Esses autos, né, que tem potencial aí de impulsionar a nossa vida, e tudo isso é desenvolvido, certo? Gente, não é assim, se eu não nasci com autorresponsabilidade, então eu nunca vou ter. Não. Se eu não nasci com autoconfiança ou com autoestima, eu nunca vou ter. Não. É desenvolvido, e nós estamos aqui hoje para bater um papo com vocês de como desenvolver autorresponsabilidade, autoconfiança e autoestima. Vocês estão preparados? Então vamos lá. Helena, autorresponsabilidade, aquela capacidade de se responsabilizar por inteiro pelos resultados que você tem na sua vida. E nós não estamos falando só de resultados profissionais, porque às vezes as pessoas pensam, é só no empreendedorismo. Não, resultado na vida familiar, na vida financeira, na sua saúde física, na sua saúde emocional. Os resultados que você colhe hoje são frutos do seu plantio. Você está colhendo hoje em diversas áreas da sua vida o que você plantou. E você é 100% responsável por esses resultados. Então a gente vai aprender aqui hoje, a Helena vai com maestria trazer isso para vocês, que eu não posso terceirizar a culpa dos resultados da minha vida. Porque isso é atraso de vida. Você está regredindo na sua vida quando você culpa alguém pelos seus resultados, quando você se coloca no lugar de vítima, certo? E assim, Helena, se você responsabilizou, gente, mas é só 1%, você é vítima, você tá regredindo os seus resultados. Então nós vamos te ensinar hoje a ser um líder autorresponsável, e a Helena vai conversar com vocês hoje ao longo dessa trajetória de 34 anos, como ela tem ajudado os seus mentorados a serem autorresponsáveis. Primeira coisa, autorresponsabilidade parece um nome grande e pesado para alguns. Vamos falar aqui. Empreender é algo que todos nós somos, independente de qual seja a sua profissão, o seu estado atual profissional, você é um empreendedor. Porque tudo começa com a autoliderança. Nós somos líderes. Primeiro a gente lidera aqui,
dentro. E empreender nada mais é do que um ato de coragem interna. E a coragem também é uma habilidade que pode ser desenvolvida, merece ser desenvolvida. Todas essas aqui são habilidades. E fala assim, como conseguir empreender, por exemplo, com leveza? É possível. Eu, na minha jornada de empreendedorismo aí, eu falo que eu consegui chegar ao ponto de falar assim, eu tô tirando leite de pedra. E foram várias vezes. E fala assim, porque eu dei um significado diferente para aquilo, meu olhar sobre o foco na solução, isso fez toda a diferença. E como que faz para ser autorresponsável com leveza? Primeiro, a comunicação interna. De quem é a vida? Minha, sua. Quem vai fazer por você? Você. E aí, já que não é correto, nem gera frutos terceirizar, que tal entender que a sua parte é você que faz? É possível. Eu, por exemplo, eu tenho lá o meu quadro dos sonhos, a gente falou no episódio anterior, eu olho lá pra barriguinha chapada. Você tem a barriguinha chapada? Eu tenho, amiga. Eu acabei de conquistar ela. Oh, aí, ó. Que não foi de graça. Exato, não foi. Fala só eu posso fazer por mim. E eu já subo, eu treino na Flex, deixo o carro no estacionamento, subo a rampa. Eu já vou com a comunicação. Autorresponsabilidade. Já deixo minha roupa na minha frente, assim, ó. No quarto, que já é comando mental, que no outro dia já vai estar. E aí eu acordo, faço ali alguns rituais e vou. Quando eu subo, eu falo assim, só eu posso fazer por mim. Eu tô subindo aqui, e aí eu olho o significado e autorresponsabilidade, né? Eu tenho que chegar no horário, tem o personal, tá a pessoa esperando. Mas não é sobre isso. Quando eu treino sozinha, eu também tenho a responsabilidade de seguir aquele padrão, porque não é que tem alguém que tem que me olhar. Sou eu por mim ali. Então eu sei que para poder ter aquele resultado, eu preciso treinar. As pessoas se perdem por não olhar o cenário. Isso aí vale para a vida pessoal, vale para a vida profissional. Olha o cenário da sua vida como um todo. O que você deseja alcançar? E aí, precisa, olhando esse cenário, traçar ali os objetivos e as metas, sabendo que é você que vai conquistar cada passo daqueles. As pessoas também têm medo de meta, né? Você já viu algum vencedor sem meta? Nunca. Que não autorregula? Gente, a Helena estava no episódio aqui anterior, aqui, o tempo todo. Autorregulação. Eu não vejo ninguém que consegue ter meta e que não autorregula todo dia. Aí o que é isso também? A autorresponsabilidade. Sim. E aí quando você olha para aquele cenário, deixa eu falar uma coisa que atrapalha a autorresponsabilidade. Vamos ver se é o caso de vocês, que é o que eu vejo por aí, no mundo. Atrapalha a procrastinação. O fato de adiar. Você sabe por que as pessoas procrastinam? Porque se você se torna um procrastinador crônico, você vai não estar sendo responsável. Você vai não estar com autorresponsabilidade. A procrastinação é porque as pessoas não olham para o cenário. Procrastinação todos nós temos em maior ou menor grau. Aí quando você foca naquilo que é extremamente necessário, você pode até procrastinar a arrumação de um armário. Mas você não pode procrastinar uma reunião importante. Você não pode procrastinar cuidar do seu plano de ação, que é só você que vai cuidar. Então, quando você olha o cenário e você pensa assim, o que eu quero para minha saúde? O que eu vou estar fazendo hoje com autorresponsabilidade para cuidar da minha saúde? Porque é fato. Na área da vida que você coloca a autorresponsabilidade, ali você prospera. Perfeito. Perfeito. O casamento tá ruim? Não olha para o outro não, porque a tendência é criticar o outro. Dentro da minha parte, o que eu posso fazer? As finanças não estão boas, o que eu não fiz pelas minhas finanças ainda? Valendo para casamento, valendo para a vida profissional, finanças. É um questionamento que só você pode fazer. Olha a situação e tem que olhar mesmo. O cenário. Sabe? Não vou pegar para dor, para culpa. Não, porque isso não ajuda. Culpa e vergonha é ré.
Culpa e vergonha são as frequências mais baixas que existem e elas geram inação. Sabe? São os sentimentos lá na escala de Rodikus, tá, amor, fé, iluminação, paz, Perfeito. alegria, tudo são frequências altas que te levam além, te levam a empreender com mais ação, te levam a ter mais gosto. Gente, isso é rico. Onde você está vibrando, onde você escolhe vibrar. Ela tá falando de escalas em hertz aqui, que determina a nossa frequência. Então, onde você tá onde que sua frequência está? É lá embaixo, querendo culpar alguém pelos resultados que você tem hoje? Ou ela tá aqui em cima, sendo autorresponsável? E tudo começa, tipo assim, o teu estado atual, ele não te define. É o teu estado atual. Você está. Você não nasceu, por exemplo, acima do peso. Você está acima do peso. Você não é uma pessoa endividada, fracassada. Você pode estar com resultados ruins. Fracasso, ele é só um resultado ruim. Ele não define. Nem um sucesso é total e nem um fracasso é final. Então, tem que olhar primeiro como está e ver assim, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí, olhando, vamos supor que vamos falar aqui do casamento. Se a situação não está boa e tudo na nossa vida tem fases, né? O próprio coração, ele bate assim, porque tem picos e vales. Vamos falar do casamento, relacionamento do modo geral. Como que era no início? O que você estava fazendo no início? Amor, date night, presente, surpresas. Delícia, né? Que você sexo mais dias da sexo semana. É sexo. Você como que é? 6 em 7? 6 em 7? O que você fazia pela pessoa? Você. O que você fazia pela pessoa naquele começo? Eu, por exemplo, quando eu tenho 2 casamentos. Um, infelizmente, eu fiquei viúva. Mas, assim, nos 2, eu casei muito apaixonada. Tipo assim, apaixonadinha? Casei apaixonadinha. Então, assim, o que fazia no começo? Continua fazendo? Segunda pergunta. O que você fazia que você continua fazendo que dá certo, que dá bom? Mantém. E aí vem a terceira pergunta. O que você ainda não fez? O que você ainda não fez? Muitas pessoas falam assim, é difícil. Difícil é algo que você ainda não domina. A comunicação, Mayara, para mim, foi um fator limitante durante muito tempo. A comunicação minha é totalmente desenvolvida. A minha coragem é desenvolvida. Eu já tive travas enormes de falar em público. Mas eu tinha uma visão. Eu pensei assim, o que eu posso fazer para desenvolver? E estou desenvolvendo. Não estou pronta. Não acredito, não vejo minha comunicação como impecável. E olha que eu vou fazer um movimento de comunicação. Tipo assim, eu sei qual é a dor de quem tem medo de falar em público. Eu sei quem tem travas. Mas eu me coloquei em ação. Por autorresponsabilidade, eu me coloquei em ação. Eu lembro que na loja, olha o que é terceirizar. Cuidado com as historinhas sobre autorresponsabilidade. Eu falava assim, tinha medo de exposição. Então, eu era muito boa de gestão, sou boa de gestão. Então, assim, eu foco na loja. A loja que tem que aparecer, eu não tenho que aparecer. Minha marca pessoal, isso é história. História para se esconder, né? Se justificar. Justificar. Então, aí o que eu fazia? Aí eu fui entendendo que as poucas aparições vendiam. Então, por autorresponsabilidade, por entender que aquele movimento, se eu fizesse ele de forma intencional para vender mais, precisa, gente. Quer vender mais, você é a alma do seu negócio. Se posicionar, né? Precisa se posicionar, precisa se mostrar. Como? Com a sua verdade, com a sua paixão. Deixa eu te contar que foram 3 décadas empreendendo com moda, e se você vê eu fazer um story de espelho, você vai falar assim, ela não é como uma blogueira. Não. E se eu te contar que até hoje não tem aquele traquejo todinho assim de fazer os paragolé, mas eu fazia do meu jeito. Maravilhoso. E vendia. Nunca foi como a blogueira X ou como a lojista mais top do Brasil. Era do jeito que eu conseguia. E isso conecta. Então é assim, sobre autorresponsabilidade eu entendi que sim, precisa se expor. Sim, precisa falar. Ninguém vai defender tua marca como você. Isso é ser autorresponsável. Ninguém vai defender sua saúde, promover a saúde que você merece sem ser você. Ninguém vai se conectar com o Pai, cuidar da sua saúde espiritual, se não for você ali. Dar do seu jeito, do seu tempo, mas é você. E sempre conectado com autorresponsabilidade para poder ficar leve é com presença. As pessoas acham assim, mas é papel demais. Como é que equilibra os pratinhos? Gente,
É um equilíbrio mesmo. A gente está 100% com nota 10 em todas as áreas? Não. Possivelmente não. E muitas vezes difícil também você performar em todas as áreas, mas você pode manter. Entendeu? Eu vou até dar um exemplo sobre isso. Eu fui com o método CIS agora e ele faz o MAS, né? A avaliação sistêmica ali. E assim, olha só, eu cheguei nesse lugar sem ter acesso ao MAS. Eu nunca tinha feito, tipo assim, análises de todas as áreas. Então é a primeira vez que eu tive contato com essa ferramenta. Então, assim, eu, apesar de as pessoas irem muito para o método CIS, buscando a parte profissional, não foi meu caso. Eu não fui lá buscando a parte profissional, financeira. Não é que eu não quero melhorar, tanto que eu, né, estou com vários, minha mente voltou fritando ali, fritando, com desejo de colocar em ação alguns desejos do meu coração em relação à parte profissional. Mas eu vi que algumas outras áreas, por eu ter explodido no empreendedorismo, ficaram, né, com um olhar menos atencioso, certo? Com menos dedicação. Então eu fui para o método CIS com esse propósito. Claro que olhando para o profissional intelectual, mas muito preocupada com servir mais, não a servir sendo remunerada por isso, porque a gente tá servindo as pessoas aqui, beleza, você pode mais, é gratuito, entendeu? Mas em nada em troca. Entendeu? Então, assim, eu fui muito com esse olhar, fui muito por olhar pelo relacionamento com os meus pais, entendeu? E claro que eu tô mantendo o profissional, eu almejo mais, mas tem algumas áreas que eu vou ter que dedicar mais energia, mais o meu tempo para que eu consiga aumentar as notas, né? E realmente a roda comece a girar. Eu acho que vocês não estão entendendo nada da roda, mas a gente pode conversar sobre isso depois. Ótimo, nossa mentora aqui, ó, explicar um pouco mais sobre avaliação sistêmica para nós. Quem não sabe o que é a roda da vida, porque assim, para ter autorresponsabilidade, é preciso entender que nós somos sistêmicos, tudo comunica tudo. Então, são 11 pilares da nossa vida. Tem o pilar espiritual, tem o nosso pilar que é parentes, que é só pai, mãe, irmãos. Tem o nosso pilar filhos, para quem tem o pilar conjugal, cônjuge, namorado, enfim. Tem o pilar social, que são seus amigos. O pilar saúde física, tem o pilar servir, como é que você está servindo as pessoas, pilar intelectual, tanto você está desenvolvendo, pilar financeiro, suas finanças, e o pilar profissional, e o pilar emocional. Então, dentro desses 11 pilares, tem 3 que são o tripé. O tripé, que a gente não pode descuidar nunca, que é o que esse tripé fortalecido, ele ajuda a sustentar e levantar os outros. Perfeito. Que é o pilar espiritual, nossa conexão com Deus. Não é o tanto que você ora, é o quanto você se conecta verdadeiramente. Perfeito. Pilar saúde, sua saúde física, seu corpo. Você precisa de saúde para empreender, para performar, para namorar, para tudo, para estudar, ganhar dinheiro. E o pilar emocional, cuidar dessas emoções, dessa inteligência emocional, de cuidar, sabe, como você faz o governo dessas emoções, você com você e também, como não vivemos numa bolha, com o outro. Então, quando você olha para todas essas linhas, se de repente uma está alta, você faz lá uma roda da vida e coloca as notas de 0 a 10 e quanto que você se vê hoje. Isso não te define, é como você está hoje. Tem que ter coragem para se olhar. Sim. E aí vamos supor que a pessoa esteja lá com nota 9 no profissional e está com 3 em saúde. Olha sinceramente, com coragem, verdade e humildade, o que você está fazendo? Qual que é a tua energia? Qual que é tanto de energia, de foco direcionado, de poder que você está colocando naquele profissional? E se você colocar no amor? E se você colocar com os filhos? E o seu tempo, a sua energia, toda aquela comunicação que está acontecendo. Se está com nota alta, significa que você consegue, você é sistêmico. Tudo comunica tudo. Então, se você conseguir performar em uma área, joga aquela energia para outra área que você consegue também. E as pessoas, às vezes, se procrastinam porque falam assim, tô tão longe. A vida do outro é perfeita. Gente, não comparo, não. Comparação é ladrão da felicidade. Ladrão de sonhos. Ladrão de sonhos. Faz assim, com o que você consegue hoje, com autorresponsabilidade, o que você consegue hoje, olhando para essa área, o que você consegue fazer? E também para não gerar culpa, porque a gente já falou que é ré, olha com coragem, respira fundo e fala assim, o que eu posso ser grato por essa área? Não tá tudo ruim, não. A gente fala assim,
Nossa, minha vida tá uma merda, minha vida tá tudo preto. Não tá. Se você fizer o mais, alguma coisa vai estar melhor, sabe? Se olha com amor, sabe? E seja grato pelo que você tem hoje. Eu já vi pessoas serem gratas morando numa tapera. Eu já vi pessoas sendo gratas ganhando um salário mínimo. Uma vez eu tinha uma chacrinha e tinha um caseiro lá, ele ganhava $1,5 salário. Ele cuidava só da parte de jardinagem, essas coisas. E aí, eu achava ele pelo assobio. Que pessoa feliz. Perfeito. Eu achava ele pelo assobio. Tinha gratidão no corpo. Aí, às vezes, a gente fazia coisas assim, tava sempre dando. A gente era muito grata a ele e dava coisas pra ele. Gente, a gratidão dele era uma coisa linda. E com certeza a pessoa atraía mais. E ele fazia render o dinheiro. Quando ele recebia, gostava de pagar em dinheiro, ele recebia, ele falava assim, ele fazia uma prece. E ele tinha dinheiro. Porque, tipo assim, né, ele ganhava moradia, ganhava alimentação, várias coisas, então ele precisa render. Sabe, ele tinha mais dinheiro do que a gente que ganhava muito mais. Isso é gratidão. Ele conseguia prosperar naquelas condições, claro, pelo trabalho dele, né? Tem a parte, né, de execução de trabalho, mas a gratidão, com certeza, ampliou muito esse sucesso dele nessa parte financeira. Então, olhar, sabe, para a vida. Então, olhando para esse mas, na área da vida que você coloca autorresponsabilidade, ali você prospera. Na área da vida que você coloca gratidão, ali você prospera. Se você olhar para suas finanças, tá só reclamando, tá sendo ingrato com tá pouco, não tá dando, mas você tá sendo ingrato, a tendência é que falte mais. Helena, vamos exemplificar? Vamos pegar a parte profissional, porque às vezes você pode olhar o cenário, né, e é muito tentador transferir a culpa e se colocar nesse lugar de vítima. Então, por exemplo, você tá com uma oportunidade maravilhosa em mãos para você executar. Só que por algum motivo não tá dando certo. E aí você começa a colocar culpa. Ah, mas é porque o meu produto é inferior em relação ao do concorrente. Ah, porque tem falha no plano de ação da empresa. E ele começa a identificar vários problemas, certo? E ao invés dele se autorresponsabilizar, não, a culpa por não ter o resultado é minha, ele começa a contar histórias, entendeu? Que a culpa é de algum processo que não tá como ele queria. Às vezes a culpa dele não ter resultado, Helene, se aplica muito ao nosso negócio, é a culpa da equipe. Ah, não, mas eu não sou diamante ainda, eu não faturo, eu não sou um Blue Diamond, eu não sou Presidential Diamond, eu não faturo 100, 200 mil reais por mês, é porque a minha equipe não performa tão bem. Meu amigo, você tem que ser autorresponsável, a sua equipe é o seu reflexo de liderança. Se você não assumir a autorresponsabilidade nessa parte profissional de avanço, e agora eu tô falando especificamente para quem tem times, se você olhar pelo seu time, se ele tá fracassando em vendas, a culpa é sua. Você falhou como líder ao treinar aquela equipe. Se eles estão falhando em autoconfiança, a culpa é sua por não estar conseguindo desenvolver a habilidade de líderes mais autoconfiantes, líderes mais autorresponsáveis. Então, uma coisa que ficou muito forte para mim do método CIS, muito, que às vezes a gente fala assim, não, mas eu sou autorresponsável, mas 1% ali eu tô transferindo. Quando você transfere 1% daquele resultado para alguém de algo que não deu errado, você não está sendo autorresponsável e você está perdendo a chance de transformação. Então, assume toda a responsabilidade e tenha 100% dos resultados. É verdade. Verdade. É isso, Helena? Forte. Forte. Exatamente. O que eu sei dizer é o seguinte, eu te afirmo, é possível, e quando a gente olha com gratidão pelo que a gente tem, a tendência é que você atraia mais, sabe? E outra coisa muito importante quando em relação a produtos, a tua energia chega antes de você em qualquer lugar. Sabe qual a energia quando você sai de casa? Qual a energia que você coloca diante dos seus produtos? Falei no episódio anterior, eu consumo do Terra a ponto de eu não tomo remédios alopáticos. Eu acredito, sabe? Então, olha pra ver. E eu passo para todas as pessoas, sabe? Fui descobrindo, fui entendendo sobre os olhos, não sei todos, mas os principais eu sei. E eu falo assim, como isso é maravilhoso, tinha que estar em todos os lares. Então, assim, imagina se eu vendesse, assim, eu ia abençoar minhas caixas. Eu ia abençoar a tela
ali, sabe? Escritório virtual. Eu vendo saúde, sabe? Hoje eu vou atender pessoas, hoje eu chegarei aos lares. Perfeito. E a energia é tão real, porque assim, às vezes a pessoa, principalmente os mais céticos, podem, você vai falar de um peppermint, por exemplo, e aí a pessoa parece que não consegue ver tudo aquilo. Como é que eu compro? Eu, Helena, eu sou contagiada por pessoas que vendem com paixão, sabe? Você e 90%, 99% da população. Então, como nós somos seres 85% emocionais, quando uma pessoa apaixonada, sabe, ela fala daquele produto, até o cético, ele pode às vezes, porque é só 7% que você fala. Então você fala lá, você discorre sobre o Lemon, sobre todo, sobre o bala, você discorre sobre tudo aquilo. Vai ficar? Vai, a pessoa vai querer aqueles benefícios. Mas é como você fala. E o como tem que ter alegria, tem que ter paixão. Perfeito. Isso é que convence. Isso é magnetismo. Sabe? Quando eu falo ali com aquele brilho nos olhos, e sobre brilho nos olhos, você fala assim, mas eu tô desanimado. Coloca! Sabe, é ser intencional, é ser autorresponsável. Tem um produto, tem gente conseguindo, não é para comparação, tem gente conseguindo. O que eu posso potencializar na minha comunicação? Como que eu vou lapidar isso aqui para ter mais energia na minha comunicação? Começa a treinar, sabe? Eu acredito muito na autorresponsabilidade, assim, que você vai treinando e aí vai dando gosto, porque o resultado ele vem. Exato. Onde você coloca a autorresponsabilidade, o resultado é real, ele é certeiro. Você vai colher. Vai colher. Quer mudança? Quer mudança? Começa a fazer mesmo sem acreditar. Fala assim, eu não tô animada, não tô... Gente, tem um versículo que é 2. Se a pessoa colocar isso como narrativa, como crença, narrativa poderosa, tudo posso naquele que me fortalece, a alegria do Senhor é minha força. Imagina você falando todo dia isso, sabe? E passar, imagina nas narrativas, eu sou autorresponsável, eu faço a minha parte, eu vou em busca, eu não vou atrás. É muito comum as pessoas falarem assim, vou correr atrás. Não, eu vou em busca. Eu vou em busca. Ativação, isso é ativação. Eu vou em busca. Hoje eu tô indo em busca. Tô indo em busca do meu melhor resultado, tô indo em busca de soluções, tô indo em busca de cliente. Tem cliente. Eu moro num prédio, eu falo assim, nossa, eu olho para aquele tanto de luz, né? Eu penso assim, nossa, que tanto de gente. Onde tem gente, tem cliente. Só de você pensar isso já expande a visão, ou seja, Perfeito. Não está limitado. Eu não acredito em limitação, eu não acredito em concorrência, eu não acredito, sabe? Eu falo assim, sempre tem um jeito diferente e o que conecta as pessoas é o jeito autêntico e essa paixão por qualquer produto, sabe? Perfeito. Se eu olhar para aquele produto e sair assim, a pessoa fala assim, nossa, mas deve ser bom. Olha o que ela tá falando. Energiza, né? Deve ser bom, mãe. A paixão, ela Quer dizer contagia. que não é o 7% de todos os benefícios. Não é você tomar um café comigo e me querer convencer pelo... Né, você querer me convencer a entrar no negócio pelo 7% que você vai falar. Eu vou ler sua energia. Eu vou ler sua satisfação. Sabe, treina. Se não deu certo de um dia, não pega pra culpa, não. Já vim aí de uma semana que não teve bons resultados. Nesse mês eu não consegui captar ninguém. O que pode fazer de diferente? Sabe, o que você pode fazer diferente? Olha pra cima e fala assim, o que eu posso fazer diferente hoje? Como é que eu vou me conectar? Não acredita que tá saturado, sabe? Todas as pessoas, eu vejo, sabe qual, Mayara? Eu até comento com as minhas mentoradas, falo assim, tem muitas empresárias aí que não estão em outros meios, que não estão satisfeitas com os seus meios e que querem empreender com algo novo, que querem ter liberdade. Então, às vezes você pensa assim, não vou falar não, ela tem uma cara de bem-sucedida aí, é lojista, dona de loja aí, dona de boutique. Não vai querer, não vai. Não prejulgue, esse é um dos principais mandamentos da prospecção. Não prejulgue. E onde estão esses clientes? Em todos os lugares. Todos. Tá na feirinha do condomínio, tá na farmácia, tá no supermercado, tá na academia, tá na igreja, sabe? E quando a gente vê isso, porque tem a visão e tem a autorresponsabilidade, só eu posso cumprir minha meta por mim, só eu posso fazer por mim. Usa em você, sabe? Eu vejo assim, você tem usado em você? Você pega uma palavra boa, você tem aplicado? Perfeito. Você tem usado o óleo em você? Perfeito. Você tem, sabe, o que você tem feito de bom, você tem feito primeiro em você?
Helena, e aí, junto, né, com essa autorresponsabilidade, é muito importante um líder, ele ter confiança em si. Porque dentro desses processos, né, a gente tá falando dele ir, fazer diferente, mas ele precisa confiar nele. Ele precisa confiar nele para que ele inspire e magnetize outras pessoas. As pessoas estão... Às vezes você não fala assim, eu tomo uma placa, eu sou autoconfiante. Não, elas sentem. Elas sentem. E aí, essa autoconfiança tem o poder de magnetizar pessoas até você, pro seu negócio, certo? E a autoestima também, a capacidade do líder estimar-se. Então, o líder hoje, ele precisa ser autorresponsável, a gente já aprendeu. Ele precisa ter autoconfiança. Helena, na sua visão hoje, pra gente fechar esse episódio do Você Pode Mais, como que um líder ele pode desenvolver? Porque é treinável. A gente já falou que autorresponsabilidade, autoconfiança e autoestima são características treináveis. Como que esses líderes podem treinar, então, a autoconfiança e a autoestima? Autoestima é simplesmente você honrar a si mesmo. É a estima por si mesmo. Honre você. E a autoconfiança é dar o primeiro passo. É fazer com medo. A coragem, ela não vem de cara, mas à medida que você avança, ela te acompanha e ela te impulsiona. Então, a forma de ganhar confiança é se jogando, se lançando, fazendo um pouquinho mais todo dia. A forma de ganhar confiança, por exemplo, tá falando para vocês uma pessoa que tinha pânico de falar em público. Então, assim, o que eu fiz? Eu me lancei nos palcos, eu aceitei convites. Eu não me escondi, sabe? Se você não se posiciona, você se apaga. Então, a forma de ganhar autoconfiança é se posicionar. Se posicionar é simplesmente você promover e defender aquilo que você acredita. E tem a ver com a autoestima. Honra você, honra sua voz. E leve sua voz ao mundo. Perfeito. Eu li um livro que foi, assim, transformador. Em um momento de desafios profissionais, que eu tava tentando me encontrar, eu tava em algum momento me sentindo paralisada, e eu li o livro da Brené Brown, de A Coragem de Ser Imperfeito, e é uma das principais frases que ela fala, do Roosevelt, que foi um presidente de algum país, exatamente, dos Estados Unidos, e ele fala o seguinte, que o importante é você estar na arena da vida. Porque vão ter muitas pessoas nas arquibancadas apontando, te julgando, te chamando de louco. Mas ele fala que é muito melhor você estar ensanguentado, né? Com o rosto no chão, certo? Mas desenvolvendo uma habilidade tão importante da autoconfiança do que paralisado, certo? Criticando alguém, certo? Que às vezes essa pessoa que tá criticando, meu amigo, você pode ter certeza que ela não tá fazendo nada. Porque quem tá fazendo, quem tá realmente executando, ele não tem tempo. Ele não tem tempo pra criticar outras pessoas. Então, isso pra mim é uma máxima na minha vida também, Helena. A autoconfiança, ela é desenvolvida no campo de batalha. Verdade. E aí, pra você ser realmente autoconfiante, você vai ter que dar passos, você vai ter que errar, você vai ter que ressignificar problemas, e assim você vai se tornar uma pessoa que tem a capacidade de confiar plenamente em você. E, meu amigo, quando você se torna autoconfiante, você vai ter acesso a pessoas que você jamais imaginou. Entendeu? Que vão somar na sua vida, nos seus negócios. Porque atrai. Se quer magnetizar as pessoas certas, cuida da sua energia. Ainda que você não sinta, coloca um sorriso, o sorriso ele é magnético, sabe? Vai treinando essa questão dessa comunicação. Perfeita. Gente, nossa, profundo. Olha, eu tô com vontade de sair daqui já, Helena, e já aprimorar essas habilidades cada vez mais na minha vida. Já pegar o meu MAS, a minha avaliação sistêmica, analisar, porque a gente precisa, né, tá visualizando e autorregulando diariamente todas as áreas da vida. E eu fico muito feliz de ter você aqui no Você Pode Mais, somando tanto, com tanto conhecimento a respeito dessas características que são determinantes no sucesso de um líder que almeja o próximo nível. Guarda essas 3 palavras. Autorresponsabilidade, autoconfiança e autoestima vão te fazer alcançar voos mais altos, né? Você vai se tornar águias visionárias. Em homenagem à nossa super convidada, Helena, muito, muito obrigada pelo seu tempo, a sua disposição, o nosso brinde, ó. Você pode mais. Faça com alma. Faça diferente e o mundo vai saber de você. Maravilhosa. Muito obrigada pela sua audiência. Já sabe, né? Deixa um comentário aqui do insight poderoso que você teve com esse episódio. Eu vou amar saber que você tá se desenvolvendo, tá aplicando os conhecimentos. Eu vou amar saber que você tá aqui comigo no Você Pode Mais. E eu prometo trazer sempre o nosso melhor, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.